Mensagem da tarde. Quero agradecer a todos que estão me seguindo na palavra. Que Deus abençoe a cada um. Como eu disse ontem, né? De pessoas que vivem do nosso passado. Já disse e repito, não estou aqui para ser julgada pelo tribunal humano, porque o único que pode julgar, condenar e salvar se chama Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. E a palavra que eu trouxe e trago hoje, nesse momento, está em Provérbio, capítulo 13. O filho sábio ouve a correção do pai. É aquele que aceita a sua disciplina, né? Mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Filho rebelde, que não quer dar ouvido, né, os conselhos do pai. Que o filho que ele é obediente, ele viverá muito tempo sobre a terra. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá violência, né? O que guarda a sua boca conserve a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação, né? Como eu disse no domingo, teve uma alma enviada de Satanás que quis tirar a minha concentração, né? Eles acham assim que a gente tem que pegar pedra de doido, né? Deu vontade de ir lá e tirar a pergunta. Mas os servos do Senhor não tem que se justificar, porque Deus justificará por ele, né? A alma do preguiçoso deseja as coisas alguma e não alcança, mas a alma do diligente engorda. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador, né? A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. A quem se faça o rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça o pobre, tendo grandes riquezas, né? Quem tem, não anda mostrando o que não tem, né? Aleluia, glória a Deus. E o que não tem, se gloria no que não tem. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz do justo alegra, mas a cadeia do ímpio se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselha se acha sabedoria, né? Pessoas, como eu digo, pessoas que não têm amor a si próprio, não têm amor próprio, né? A palavra certa é essa. Vive infernizando a vida de quem tem sossego. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado, árvore de vida. É árvore de vida, né? A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, né? A gente tá levando a verdade, tá levando o ensinamento e tá se desprezando, né? Por isso que o Senhor fala que ele não escuta os aflitos, porque só quer o Senhor na sua aflição. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para a desviar. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte, né? Quer dizer, quando você é encaminhado pela palavra de Deus, quando você é dirigido pela palavra de Deus, o Senhor arranca a gente de laços, né? O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente obra com conhecimento, mas o tolo espalha a sua loucura. Um mau mensageiro cai no mal,
mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza é afronta, e virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Venerado, né? Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas aparta-se do mal e é abominação para os loucos. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositado para o justo. A abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama ao seu tempo o castiga. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade, né? Então, o provérbio de Salomão, né, tem ensinado a gente a sabedoria, como ele falou para o Senhor, né? Pediu ao Senhor que desse sabedoria. O Senhor deu sabedoria e riqueza, porque ele não pediu a riqueza, ele pediu sabedoria. Porque a gente, com a sabedoria, a gente entra e sai em qualquer ambiente. Aleluia, glória a Deus. Junto com esta palavra, vou deixar aqui, glória a Deus, o Salmo. Só um minutinho, em nome de Jesus. Eu preguei esse salmo em áudio. Se for da vontade do querer do Senhor, ele vai comparecer. O Salmo 124. Só Deus pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo. Quando a sua ira se acendeu contra nós, eu é quem digo. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e as correntes teriam passado sobre nossa alma. Então as águas ativas o teria passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro no laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos, porque o nosso socorro está no nome do nosso Senhor, que fez o céu e a terra, né? Então Israel tem que aprender a ser e confiar só no Senhor. O Senhor, sim, o nosso Deus vivo, Criador de todas as coisas, né? Porque o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus dê uma quarta-feira abençoada para todos aqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade e procura amar a si próprio para que ame seu próximo, né? Porque se você é infeliz, mal amado, não se ama a si próprio, não tem condições nenhuma de amar o seu próximo. Que o maior mandamento que o Senhor nos ensina é que Israel, né, tá aqui, aleluia, glória a Deus, né? O primeiro de todos os mandamentos, né? Tá em Marcos capítulo 12 ao versículo 28, né? O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas, que eu tinha ouvido a disputar. Sabendo que ele tinha respondido
bem perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ponto de interrogação. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não são palavras de Eliana, é palavra da profecia, né? Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amará teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então aqui está falando para nós amar primeiramente o nosso Deus, que criou todas as coisas. Se converta, se prostra, se humilha diante da mão potente do Criador. E o segundo é semelhante a este, amará teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, meus irmãos, o Deus que eu conheço é amor, que está aqui também, aleluia, glória a Deus, né? Em João, né? João capítulo 4, ao versículo 7, que diz: Deus é amor, devemos amar a Deus e nossos irmãos. Infelizmente, não é isso que está acontecendo no nosso derredor. Olha o que está acontecendo. Ontem teve um apagão em vários lugares, né? São sinal do que o Senhor está voltando. Olha o que aconteceu no Havaí, né? O povo acordou debaixo de fogo e muita gente se jogando dentro do mar para se salvar, porque é muito chamado, mas são poucos escolhidos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, porque não está fazendo a vontade do Senhor. Se a gente só vê gente querendo se destruir, destruindo a seu próximo, né? Diz que ama a Deus, mas está aborrecendo o seu irmão o tempo todo. Quem somos nós? Quando aquele povo quis apedrejar Maria Madalena, o Senhor nem olhou para a face de nenhum deles, só falou: atire a primeira pedra daquele que não tem pecado. E não teve um que não tivesse pecado, porque não teve um que jogou a pedra. Então ele diz: amados, amamos nós um ao outro, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é caridade. Nisso se manifestou a caridade em Deus para conosco, para que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivemos. Hoje nós não vivemos da lei, hoje nós vivemos da graça. Nisto é a caridade. Não é que nós tenhamos amados a Deus, mas que ele nos amou e nos enviou a seu Filho para a proposição pelos nossos pecados. Deus não ama nós pelos bens materiais, porque nós não vamos levar nada dessa vida. A única coisa que nós temos que se preocupar é com nossa alma, que é valiosa diante dos olhos do Pai. Amado, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, não com hipocrisia, nem com falsidade. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é a perfeita sua caridade. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Filho. Porque ele nos... Ninguém jamais viu a Deus se nós amar uns aos outros. Deus está em nós e nós em perfeita sua caridade. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, que é o Filho dele, que se chama Jesus Cristo. Vimos, testifiquemos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, o único que deu a sua vida por nós, o único que levou sobre si as nossas transgressões, as nossas enfermidades, o único que pode passar na nossa frente e interceder por nós. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos que o amor que Deus nos tem, Deus é caridade. Quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é a perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança.
Porque qual é e somos nós também neste mundo? Na caridade não há temor. Ante a perfeita caridade, lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a que não viu? Nós somos a semelhança de Deus. Ele está dizendo que quando a gente aborrece nossos irmãos, odiamos nossos irmãos, nós não conhecemos a Deus, porque Deus é caridade. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seus irmãos. Então, a partir do momento que você aborrece seu irmão, que você maltrata seu irmão, e diz que ama a Deus, não conhece a Deus, nunca viu a Deus, porque Deus é amor, Deus é união, Deus deu a vida do seu filho em resgate de muitos. Que Deus possa dar discernimento e entendimento. Quem não tem, peça o Espírito Santo de Deus, que dê discernimento e entendimento na palavra de Deus. Pregar é muito fácil, eu quero ver você viver o que prega. Aleluia, glória a Deus. Que Deus dê uma tarde de quarta-feira abençoada para todos aqueles que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.